em várias homilias, e também em vários depoimentos aos jornalistas, o Papa Francisco insiste em misturar verdades com mentiras, e por conta disso, vem enganando a muitos. Na homilia que Francisco fez em Civitavecchia, nas proximidades de Roma, para celebrar a Santa Missa, com as pessoas detidas no novo complexo penitenciário, Francisco disse: Deus perdoa tudo, e Deus perdoa sempre. Essa frase é um exemplo perfeito para mostrar que o Papa Francisco mistura verdades com mentiras. Francisco diz que Deus perdoa sempre. Sim, é verdade. Deus perdoa sempre. Mas é preciso que as pessoas, sinceramente, se arrependam, peçam perdão dos seus pecados, e façam um firme propósito de não cometerem mais o mesmo erro. Francisco também falou que Deus perdoa tudo. Isso é uma mentira de Francisco, porque na Bíblia está escrito: Disse Jesus, em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias, mas tudo que tiver blasfemado contra o Espírito Santo, jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. O verdadeiro magistério da Igreja nos ensina que pecar contra o Espírito Santo é jamais reconhecer os próprios erros. Portanto, ou você acredita em Jesus, que nos ensina que os pecados contra o Espírito Santo jamais serão perdoados, ou acredita no Papa Francisco, que diz que Deus perdoa tudo. Perdoa, se você não pecar contra o Espírito Santo, e sinceramente se arrepender. Mas, se não houver arrependimento, Deus não perdoa, e castiga, como aconteceu aos habitantes das cidades de Sodoma e Gomorra, que foram severamente punidos por causa dos seus pecados. De maneira semelhante a estes, Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual, estando sob o castigo do fogo eterno. Essas cidades nos servem de exemplo. Mas, o que é o pecado? O pecado é desobedecer a Deus, não seguindo seu padrão perfeito. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Está escrito na Bíblia: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa frase deixa bem claro que, se confessarmos os nossos pecados, Deus perdoa. Se confessarmos. Porém, o Papa Francisco fala que Deus é apenas misericordioso, que perdoa tudo, e perdoa sempre. Mas, em momento algum, Francisco pede aos pecadores que se arrependam dos seus pecados e se convertam a Deus. Conversão não existe no vocabulário de Francisco, mas ele dá muita ênfase na palavra misericórdia. Essa falsa bondade de Francisco vem enganando a muitos, principalmente aqueles que cometem pecados que não agradam a Deus, como é o caso do homossexualismo, que é uma prática claramente condenada na Bíblia. Com varão, tu não deitarás como se fosse mulher, abominação é. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres, e se inflamaram de paixão, uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixem enganar, nem imorais,
nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie. Alguns dizem que a homossexualidade é uma questão biológica, genética, o indivíduo já nasce homossexual. Entretanto, nenhum cientista jamais provou essa tese. Não existe um gene que determine que uma pessoa será homossexual. Os cromossomas XX determinam que ela será do sexo feminino, e os cromossomas XY, que será do sexo masculino. Homossexualismo é comportamental. É praticado por uma pessoa que, por determinação genética, nasceu homem ou mulher, mas se tornou homossexual por preferência, aprendida ou imposta, pois o ser humano é um ser social e vive sob a influência de modelos e padrões que se estabelecem nas relações pessoais. Cabe à Igreja pregar o Evangelho e convocar os pecadores ao arrependimento. Não nos cabe odiar ninguém, mas sim amar os pecadores e condenar o pecado. Amar não é aprovar ou justificar o comportamento errado. Nós não concordamos, nem aceitamos o homossexualismo, nem preconceito religioso, mas sim de seguirmos princípios éticos, morais e espirituais, que se baseiam no conhecimento que temos da lei e da vontade de Deus para o ser humano. Se você conhece algum homossexual, diga-lhe que Deus deseja perdoá-lo em Cristo, e se ele se arrepender de seus pecados e abandonar a prática homossexual, será salvo. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. O problema é que os homossexuais não se arrependem dos seus pecados, querem continuar praticando as suas abominações, e ainda querem impor à sociedade que aceite os seus erros como algo normal. E, infelizmente, muitos bispos e padres, que deveriam censurá-los e ensiná-los que a Bíblia condena tais atos, eles ainda apoiam e defendem abertamente o homossexualismo em suas igrejas. A missão do clero da nossa igreja é salvar almas, e não colaborar para que elas sejam condenadas ao lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Parece que o Papa Francisco não sabe que lugar é esse. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra a misericórdia. Ou seja, todos têm chance de ter seus pecados perdoados, inclusive os homossexuais, mas eles não querem abandonar o pecado, querem apenas ser aceitos como eles são. Muitos depravados e simpatizantes da causa LGBT podem aceitar esse tipo de comportamento, mas Deus não aceita. Deus não aprova esse tipo de comportamento. A Bíblia deixa isso bem claro. Só não vê quem não quer.